Salve, salve galera, um bom dia, boa tarde pra todo mundo. Espero que todos vocês estejam muito bem. Canal Bets e Tips na área aqui de novo, passando para deixar os palpites dessa segunda, mais uma semana que inicia-se e que seja uma ótima semana para todos nós. Segunda que temos uma grade razoavelmente boa. Segunda-feira, recesso das grandes ligas e ainda assim temos bons jogos, então não dá para reclamar. Temos boas análises, boas oportunidades para operarmos no mercado. Temos jogos do Campeonato Argentino, temos Série B do Campeonato Brasileiro e mais alguns jogos espalhados ao redor do mundo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês, agradecer as pessoas novas que estão chegando. Para nós é muito importante, a gente fica muito feliz com isso. Nós estudamos bastante, a gente analisa tudo com muito carinho, com muito cuidado para trazer o melhor conteúdo para vocês. Então a gente queria pedir, caso vocês curtam o conteúdo, deixa o like, deixa o seu follow, não custa nada, nos ajuda bastante. Faz com que o nosso canal chegue a pessoas que ainda não nos conhecem. Nosso canal ainda é pequenininho, mas fazendo nosso trabalho aqui dia a dia, naturalmente as coisas vão acontecer. E como já é costume nosso também, vamos ao nosso resumo da rodada. No dia 8 de 7, deixamos 12 palpites, acertamos 9 e erramos 3. A derrota do Cubs, que infelizmente estava no nosso bilhete, a gente vem dando azar na escolha dos bilhetes. Sempre um dos poucos heads que a gente tem tá no bilhete. Mas esse jogo teve uma situação completamente inusitada, eu não lembro de ter visto isso na minha vida. Se já presenciei em algum momento, eu não me recordo. O time da casa, que foi o nosso escolhido para a vitória, teve um jogador expulso antes do primeiro minuto de jogo. Ou seja, o time jogou o jogo todo com 1 a menos e ainda assim correu o risco de ganhar. A diferença técnica entre os dois times era tão grande que mesmo com um jogador a menos durante todo o jogo foi equilibrado ainda, terminando apenas 1 a 0 para o time visitante. Eu não vi o lance, mas deve ter sido alguma coisa grave, o cara ter sido expulso com menos de 1 minuto de jogo e acabou ferrando o nosso bilhete. São coisas que acontecem no futebol, mas pô, não precisava nesse momento, né? E os outros dois heads que tivemos foi num jogo da Islândia, em que o líder, o Vikingur Reykjavik, enfrentava o Lanterna. A diferença técnica entre os dois times é abissal, mas ontem não deu certo. Empataram em 3 a 3. Até foi um jogo equilibrado, não foi uma disparidade muito grande não. Para vocês terem uma diferença entre os dois times, uma noção da diferença, o Vikingur, que foi a nossa aposta, é o líder do campeonato com 38 pontos em 15 jogos, enquanto que o Keflavik é o Lanterna com 9, ou seja, diferença gigantesca. Mas tudo bem, tivemos um empate. E o último head do dia foi no Chile, jogo da Universidade Católica e do Everton. Tiveram chances de gols, mas o gol saiu no final do jogo. As duas equipes tinham uma média muito alta de over e meio e nesse não bateu. Mas seguimos. E antes dos nossos palpites, queria lembrá-los também dos nossos grupos de Telegram. Os links estão fixados no primeiro comentário do vídeo. Eu pretendo bolando uma estratégia para dar uma revigorada no canal Free, para dar uma movimentada. É que estamos numa época complicada de poucos jogos, então já temos poucas entradas, inclusive no grupo Gold, então é difícil de fazer a manutenção dos dois da mesma forma. Quem tiver interesse, nós temos plano de R$10, R$3 e R$15, de acordo com a quantidade de meses que decidirem assinar. É um investimento relativamente baixo, em vista dos outros preços que a gente vê no mercado. E quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, meu WhatsApp está à disposição, é só chegar e trocar uma ideia. Estamos aqui, respondemos todo mundo. E também queria lembrá-los novamente que isso não são recomendações de apostas, nossos vídeos são materiais baseados em estatísticas, então a gente emite nossa opinião pessoal. A gente procura eventos com alta probabilidade de acontecer e em cima disso a gente produz nossos vídeos. Mas caso vocês concordem com o nosso material, fiquem à vontade, montem seus próprios bilhetes e boa sorte para todos nós. Mas sem mais delongas, vamos aos palpites dessa segundona, dia 10 de julho. Iniciando a rodada às 14 horas, Campeonato Argentino, o Barracas Central recebe o Argentino Júnior. O Campeonato Argentino tem se tornado o grande queridinho dos apostadores devido à sua quantidade de gols muito baixa, média de gols muito baixa, ou seja, muito bom para operar no mercado de under, e aqui nesse caso não é diferente. O Barracas Central, 14º colocado com 30 pontos, o Argentino Júnior é o 10º com 33, a diferença entre os dois times é de apenas 3 pontos, deve ser um jogo muito equilibrado, como a grande maioria dos jogos no Campeonato Argentino. Nos últimos jogos em casa, o Barracas Central bateu o under 3,5 em 4 de 5. Tivemos 2-1 a 0, 1-0 a 0. É um time que toma pouquíssimos gols jogando em casa e o ataque também faz só o necessário. Nos últimos 10 jogos pelo Campeonato Argentino atuando fora de casa, o Argentino Júnior também bateu o under 3,5. Muita incidência de placares 1 a 0 em jogos de ambas as equipes. Aqui seguindo a
A tendência argentina é jogo para poucos gols. Para quem quer arriscar um pouquinho mais, cabe o under 2,5. Nós vamos de under 3,5. Às 16h30, continuando no Campeonato Argentino, o Colón recebe o Belgrano. Mais um duelo de times que se encaixam bastante na estratégia de under 3,5. O Colón, nos seus últimos 5 jogos, bateu o under 3,5 em 4 deles. O time marcou apenas 3 gols nesses últimos 5 jogos. O Belgrano também bateu o under 3,5 em 4 de 5 nos seus últimos 5 jogos. E nesses 4 jogos, inclusive, bateu o under 2,5. Aqui, seguindo os parâmetros argentinos, cabe uma entrada under 3,5 para compor um bilhete. Nós vamos ser um pouquinho mais ousados, nós vamos de under 2,5. Às 16 horas, chegamos ao Campeonato Europeu Sub-19 de seleções. A Espanha Sub-19 recebe a Noruega Sub-19. Esses jogos de categorias de base geralmente são muito mais movimentados. Os times são mais jovens, têm uma consciência tática um pouco menor, então geralmente são jogos com muitos gols. E nesse caso não é diferente. A Espanha bateu over 1,5 em todos os seus últimos 5 jogos. Bateu over 2,5 em 4 dos últimos 5, over 3,5 em 3 dos últimos 5, então temos uma tendência de jogo para gols, ao menos do lado da Espanha. E a Noruega também segue esse mesmo padrão, batemos o over 1,5 em todos os seus últimos 5 jogos, over 2,5 em 4 de 5, então temos uma tendência de jogo para gols. Aqui para quem quer arriscar um pouquinho mais, cabe o over 2,5, nós vamos de over 1,5. Às 19h30, voltando ao Campeonato Argentino, o Boca Juniors enfrenta o Huracán. O Boca Juniors iniciou muito mal o Campeonato Argentino e mesmo fazendo uma campanha ainda irregular, o time vem se recuperando na tabela. Agora já é o 11º com 32 pontos. Já o Huracán faz uma campanha muito ruim, é o vice-lanterna, tem apenas 19 pontos em 23 jogos. Nos últimos 15 jogos atuando fora de casa, o Huracán tem 14 derrotas e apenas um empate. Isso é um retrospecto horroroso. Já o Boca Juniors, nas suas últimas 8 partidas como mandantes, foram 7 vitórias e um empate. Só o retrospecto recente já nos dá uma possibilidade de entrar com algo a favor do Boca Juniors. Aqui para quem quer fazer uma entrada simples com uma vitória do Boca Juniors, a odd está bem boa, está em torno de 1,90 ou 1,95. Provavelmente eu vá fazer essa entrada. Já para quem quer fazer uma entrada um pouco mais conservadora, para montar um bilhete, dá para ir de casa empate anula. E é justamente isso que eu vou fazer. Eu vou fazer uma entrada simples a favor do Boca Juniors. E para compor um bilhete nós vamos de casa empate anula. Às 20 horas chegamos ao Brasil. Série B, Vila Nova recebe o Vitória. Duelo equilibrado, Vila Nova é o vice-líder da competição, Vitória é o 5º colocado. A diferença entre os dois times é de apenas 3 pontos. Então aqui é difícil apontar um favorito para esse jogo. Série B também é um campeonato que se caracteriza muito pelo under no mercado de gols. Nos últimos 5 jogos do Vila Nova em casa, batemos o under 3,5 em todos eles. Um fato bem relevante também é que Vila Nova não tomou gol nos seus últimos 5 jogos como mandante. Já o Vitória, nas suas últimas 5 partidas, também bateu o under 3,5 em todas elas. Bateu o under 2,5 em 4 de 5. Então aqui não tem muito mistério. Para quem quer fazer uma entrada simples, under 2,5. E para quem quer fazer uma entrada para compor um bilhete, under 3,5. Seguindo no Brasil, às 20h30, mas agora pela Série C, o Remo recebe o Operário. O Remo começou muito mal na Série C, chegou a estar na zona de rebaixamento. Agora o time vem se recuperando, já vem de 5 partidas invictas. Já o Operário figura na parte de cima da tabela. E o time está nessa situação muito mais em virtude da sua defesa, que é uma defesa muito boa, muito sólida. É a melhor defesa da competição, tomou apenas 6 gols em 11 jogos. E assim como a Série B também é um campeonato com média de gols baixa, com jogos com tendência para poucos gols. Nos últimos 5 jogos do Remo, nenhum bateu o over 2,5. Tivemos 2 0-0, 2 2-0 e 1 1. E o mesmo acontece com o Operário nos seus últimos 5 jogos, nenhum deles bateu o over 2,5. Tivemos 2 0-0, 2 1-0 e 1 2-0. Então, mais um jogo que temos tendência para poucos gols. Aqui nós vamos de under 2,5. E finalizando a rodada do dia, a grade do dia, às 21 horas, Campeonato Boliviano, o Nacional Potosí recebe o Oriente Petroleiro. Logicamente, o Campeonato Boliviano não é um dos campeonatos que a gente mais dá atenção, mas aqui é uma oportunidade de mercado que apareceu, em que as estatísticas apontam uma situação favorável. O Potosí é o vice-líder do campeonato, apenas 1 ponto atrás do The Strongest, enquanto que o Oriente Petroleiro é o 14º colocado. O time da casa vem de 6 vitórias consecutivas em casa. E nesses 6 jogos o time marcou 24 gols, ou seja, uma média de 4 gols feitos por jogo. Teve jogo de 4-0, 6-0, 6-3.
E esse 6-3 foi inclusive em cima do The Strongest, que hoje é o melhor time da Bolívia, o maior time da Bolívia. Então o time vem desempenhando muito bem dentro de casa. Já o Oriente Petroleiro, nas suas últimas 8 partidas como visitante, foram 6 derrotas e 2 empates. O time vem de 4 derrotas consecutivas atuando fora de casa. Acabou de tomar um 4-0 do Estudiantes. É um time que toma muitos gols. Nos últimos 6 jogos tomou 19 gols, mais de 3 gols por partida. Então aqui é uma tendência muito clara de vitória do time da casa. O favoritismo é muito grande. Aqui nós vamos de casa vence. E essa foi a nossa grade do dia. Finalizamos a grade do dia. E no bilhete pronto temos um over 1,5 no jogo das seleções sub-19 entre Espanha e Noruega. E para o Boca Juniors ganhar uma das partes contra o Huracan no Campeonato Argentino, pagando uma boa odd de 1,88. Aqui a gente percebe que a odd do jogo do Boca Juniors é muito interessante, daria até para fazer uma entrada simples também. Fiquem à vontade para fazer o que vocês acharem mais interessante. E por hoje era isso. Eu queria agradecer a todos vocês que chegaram até aqui. Se curtiram o nosso conteúdo, deixa o like, deixa o follow, não custa nada e nos ajuda bastante. Queria desejar um ótimo início de semana para vocês, para todos nós, para quem for fazer uma fezinha, boa sorte. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui novamente postando os palpites da terça-feira. Um abraço a todos, até mais, valeu! Perfect.